Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 6 de fevereiro de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, por motivo de licença médica, o senhor ministro Celso de Mello. Vice-procurador-geral da República, doutor José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14h27, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a Vossas Excelências que estão presentes neste plenário graduandos do Instituto Superior de Ciências Aplicadas da cidade de Limeira, estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Para continuidade de julgamento, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 4.735, procedente do Distrito Federal, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, sendo requerente a Associação do Comércio Exterior do Brasil, interessado Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Amicus Curiae, Associação Brasileira do Agronegócio. Preliminarmente, o tribunal, por maioria, deferiu os pedidos de sustentação oral e, em seguida, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso para continuidade na sessão de hoje. Não participa o ministro Luiz Roberto Barroso. Conjuntamente com o recurso extraordinário 759.244, procedente de São Paulo, de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, no qual é recorrente Bioenergia do Brasil S.A., recorrido União, vários Amici Curiae inscritos, que inclusive fizeram uso da palavra, e a mesma situação. Após a leitura do relatório e as sustentações orais, o julgamento foi suspenso e também aqui não participa o ministro Luiz Roberto Barroso. Passo a palavra para o voto ao ministro Alexandre de Moraes, depois para o voto no recurso extraordinário e na ação direta ao ministro Luiz Edson Fachin e, posteriormente, o voto no recurso extraordinário ao ministro Alexandre de Moraes e, a partir de então, colhe os votos conjuntos nas duas ações a partir do ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente, ministra Carmen, ministra Rosa, ministros, doutor Augusto Aras. Presidente, relembrando aqui a hipótese genérica é ser as chamadas exportações indiretas seriam ou não operações exclusivamente destinadas à subsequente venda de mercadoria ao mercado externo. E dessa forma, se essas exportações indiretas, essas vendas internas buscando o mercado externo, integrariam na essência a própria exportação. Se o fato é de ocorrerem dentro do território nacional entre nacionais, retiraria ou não, o sentido, do seu sentido econômico, a ideia de venda externa, exportação, e, consequentemente, não podendo ser equiparada a uma operação interna para fins de tributação. A partir dessa ideia geral, o que se impugnou foi a concessão da imunidade tributária, prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, exatamente dessas receitas, das receitas decorrentes da comercialização entre produtor e vendedor com empresas constituídas em funcionamento no país, operações internas, mas visando a destinação dos produtos à exportação. O teor do artigo 170, parágrafos 1º e 2º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, impugnada, faz essa diferenciação. Ou seja, coloca, em resumo, que a receita decorrente da comercialização com empresa constituída em funcionamento do país é considerada a receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto. Então, exatamente a questão controversa aqui é exatamente essa: se é possível, como fez
à Receita Federal, a partir da instrução normativa Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Se é possível fazer uma diferenciação para fins de imunidade tributária das vendas, das chamadas exportações diretas, a venda diretamente ao exterior, e das vendas ou exportações indiretas, negociações no comércio interno, entre produtor e vendedor, ou mesmo a constituição de empresas maiores para exportar. Se seria um obstáculo à imunidade à exportação indireta. Julgamento conjunto RS 759-244 e ADI 4735. Esse obstáculo colocado pela Receita Federal, ao afastar a ideia de imunidade, no caso de comercialização com empresas constituídas em funcionamento do país, independentemente da destinação dada ao produto, que essa norma violaria os artigos 5º, 55, 145, parágrafo 1º, 149, parágrafo 2º, inciso 1, 150, inciso 1º, incisos 1 e 2 e 170, inciso 4º, na medida, diz a autora, em que se restringiria a imunidade tributária ao comércio desenvolvido diretamente entre produtores e vendedores sediados no Brasil e adquirentes localizados fora do país, negando, e volto aqui a situar o problema, negando o benefício quando a transação é feita por pequenos ou médios produtores, por meio de empresas, tradings e sociedades comerciais, mas sempre com a finalidade específica de exportação. Alude ainda ao Decreto-Lei 1.248, de 72, que teria equiparado, para fins tributários, a exportação direta e a indireta, sem qualquer diferenciação. Eu inicio ressaltando que, em primeiro lugar, inexiste controvérsia sobre a recepção ou não do Decreto-Lei 1.248, de 72, pela nova ordem constitucional, que faz essa equiparação entre exportação direta e indireta. A recepção do Decreto-Lei 1.248, seu acolhimento pela nova ordem constitucional, inclusive, expressamente reconhecido pelo Poder Público Federal. Isso pode se verificar, entre outras razões, no próprio sítio eletrônico mantido pelo Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que considera válido e continua aplicando esse decreto. A discussão envolvendo a alegada equiparação fiscal supostamente realizada pelo Decreto 1.248 entre o exportador direto e indireto, consequentemente, não está aqui em análise, porque recepcionado, o entendimento da sua recepção, inclusive pelo Poder Público, não há impugnação em relação a isso. Diga-se o mesmo em face da argumentação relacionada ao artigo 177, inciso 2º do Código Tributário Nacional. Então, afastada ou feita essa observação inicial, essa premissa inicial, passo ao exame dos demais pontos, cabendo verificar se há ou não conformidade do artigo 170, parágrafos 1º e 2º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, 971, com os parâmetros constitucionais invocados. Sabemos todos que no Brasil o sistema tributário nacional tem como diretriz básica, e eu diria muito mais do que somente principiológica, às vezes acaba descendo a detalhes, mas tem como regras básicas regentes da relação entre entes federativos e da relação entre entes federativos e contribuintes as normas constitucionais. O plenário julga processos que discutem imunidade tributária na exportação de produtos. Constitucional, que estabelece quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. As competências dos entes federativos, as limitações em defesa do próprio contribuinte, a divisão também de receitas. Ou seja, esse modelo federativo tributário já constitucionalizado em 88 estabeleceu diversos
princípios, diversas limitações, inclusive imunidades, de que se trata aqui, um dos pontos da presente ação direta de inconstitucionalidade. No caso, o texto constitucional, em seu artigo 149 caput, reservou à União a competência exclusiva para instituir contribuições sociais, intervenção do domínio econômico e interesse de categorias profissionais ou econômicas. E tais, ainda anunciou que tais contribuições pudessem ter suas alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Mas o mesmo artigo, no inciso 1º, parágrafo 2º, estabeleceu uma regra de imunidade. E aqui é importante salientarmos isso, porque se trata aqui da interpretação de uma regra de imunidade, não, e consequentemente, em sendo imunidade, previsão constitucional, não de isenção. E a interpretação é diversa nessas duas hipóteses. E faço essa observação porque, da tribuna, em algumas sustentações orais, foram citados precedentes do Supremo Tribunal Federal referentes a isenções e não a imunidade. Imunidade sempre prevista constitucionalmente, isenções a possibilidade da lei estabelecer. Então, afasto a incidência dos precedentes citados em isenção, porque não se trata propriamente de hipótese de isenção. A análise é se aplica ou não uma hipótese de imunidade, a imunidade prevista no artigo 149. A regra de imunidade aqui estabeleceu a impossibilidade, a incompetência da União para instituir contribuições sociais e intervenção de domínio econômico sobre receitas decorrentes de exportação. Essa é a ideia. Não há dúvida a respeito, e também não se discute na presente hipótese, a respeito da incidência do preceito sobre as receitas decorrentes das exportações diretas. Ou seja, quando o produtor ou fabricante nacional vende o seu produto diretamente para o comprador estrangeiro. O que se coloca aqui, o debate da interpretação dessa imunidade, se em relação às negociações entre produtores ou fabricantes, empresas comerciais e exportadoras, constituídas e em funcionamento no Brasil, em território nacional, se essas negociações que, ao final, se destinam a produtos, se destinam à exportação de produtos nacionais, também se aplica a essas operações, as chamadas exportações indiretas. Para fins assim, de maior compreensão, para as exportações indiretas, as empresas podem ser ordenadas em duas categorias. Uma composta por sociedades comerciais, regulamentadas pelo já citado Decreto-Lei 1.248, de 72, que possui um certificado de registro especial, de acordo com as normas aprovadas pelo Ministério da Fazenda, são chamadas habitualmente de trading companhias, e outra englobando aquelas que não possuem o certificado de registro especial, mas são constituídas de acordo com o Código Civil brasileiro. Para ambas as hipóteses, julgamento conjunto RS 759244 e ADI 4735. A administração tributária dispensa o mesmo tratamento, independentemente das hipóteses, de uma das duas hipóteses. Atualmente, as empresas comerciais exportadoras, independentemente de possuírem o certificado de registro especial, ao adquirirem produtos no mercado interno, para posterior remessa ao exterior, já gozam de outros benefícios fiscais relacionados ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, é o artigo 39 da Lei 9.532, contribuições para o PIS/PASEP, Lei 10.637, COFINS, Lei 10.833, e inclusive também em relação ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, artigo 3º da Lei Complementar 8796. No que diz especificamente
respeito à imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º, atento aos pressupostos dogmáticos responsáveis pela positivação da regra, a razão da regra, entendo que também deve ser aplicada a hipótese das exportações indiretas, em prestígio a garantia da máxima efetividade das imunidades e das garantias tributárias que, na verdade, são previstas pela Constituição expressamente como uma proteção, como uma norma, um comando de não fazer ao Estado em relação ao contribuinte. Registro não incidir aqui, dentro dessa ideia de garantia máxima da efetividade, a disposição prevista no artigo 111, inciso 2º do CTN, que foi também trazido da tribuna, esse argumento foi colocado em memoriais e trazido da tribuna, no sentido de que deveria ser interpretado literalmente, sem qualquer possibilidade de uma interpretação mais teleológica da razão da norma da imunidade, deveria ser interpretado literalmente a legislação tributária. Mas aqui, o artigo 111, inciso 2º do CTN, se refere à isenção, como disse, e não à imunidade tributária. O plenário julga processos que discutem imunidade tributária na exportação de produtos. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Diferentemente da isenção, a regra da imunidade deve ser analisada sob o ponto de vista da sua razão de ser, sob o ponto de vista teleológico do sistema tributário nacional. Cito o RE 330-817, de relatoria do eminente presidente, ministro Dias Toffoli. Também o RE 325.822, relatoria do ministro Gilmar Mendes, RE 595.676, relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, entre outros. A partir disso, qual é o escopo, qual a razão, qual a finalidade da imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º? Qual foi a ideia do legislador constituinte ao estabelecer essa imunidade? Desoneração da carga tributária sobre transações comerciais que envolvam a venda para o exterior. Ou seja, a ideia de evitar o que se chama a indesejada exportação de tributos. Tributar toda a cadeia interna, tornando mais caro e menos competitivo o produto brasileiro no exterior. A ideia da previsão da imunidade do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º, foi permitir que os produtos nacionais, cuja finalidade precípua seja a exportação, que os produtos nacionais se tornem mais competitivos, contribuindo assim para a geração de divisas, para o desenvolvimento nacional, desenvolvimento da indústria nacional, geração de divisas e, obviamente, uma tributação exagerada nesses produtos, ou uma tributação que torne-os menos competitivos, simplesmente retiraria do mercado internacional. A Constituição, obviamente, e nem é matéria constitucional, não estabeleceu e não deveria realmente ter estabelecido quais as hipóteses. O que estabeleceu a Constituição? O produto, ao ser exportado, cuja finalidade é exportação, não pode ser tributado nessas hipóteses. Incide o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º. Ou seja, a regra da imunidade, a interpretação, ao meu ver, mais condizente com a Constituição, a interpretação que leva em conta a finalidade da norma constitucional, e eu diria a razão e finalidade da norma constitucional, a regra diz respeito a não permitir essa tributação a receitas derivadas das exportações, que visam a exportação.
Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Julgamento conjunto, RS 759-244 e ADI 4735. Da norma constitucional imunizante, não há, a meu ver, como simplesmente cindir as negociações realizadas no âmbito das exportações indiretas, de modo a tributar as operações realizadas no mercado interno e simplesmente imunizar exclusivamente a posterior remessa ao exterior. Estaríamos, inclusive, aqui afetando, ao meu ver, a livre concorrência, porque aqueles que têm possibilidade, os maiores produtores, os maiores exportadores, que têm possibilidade de controlar toda a cadeia produtiva, esses não seriam tributados. Os pequenos produtores, que precisam se reunir numa daquelas duas hipóteses a que me referi, para que, com isso, consigam uma abertura para o mercado externo, consigam competitividade, esses seriam tributados e não conseguiriam, vejam, não conseguiriam nem concorrer internamente com os grandes produtores. Nós estaríamos criando aqui um verdadeiro monopólio das grandes empresas, porque não conseguiriam oferecer algo que concorresse na exportação. Não chegariam nem no exterior, já seriam barrados ou absorvidos totalmente pelos grandes produtores. E isso acabaria gerando um verdadeiro monopólio. Nós estaríamos beneficiando somente parcela dos produtores quando todos, nessas hipóteses, todos os grandes e os pequenos, e no caso dos pequenos, se reúnem, naquelas duas hipóteses já declaradas, se reúnem com uma única finalidade, a exportação. Óbvio que se forem duas finalidades, a exportação e negociação interna, venda interna, na venda interna serão normalmente tributados. Mas aqui o que se discute é o que houve a impugnação da determinação da Receita Federal. Aqui do que se trata são pequenos produtores que se organizam ou não têm condição de se organizar para exportar diretamente através de um trading, vendem para uma grande empresa que tem a exportação, mas isso tudo é o caminho para a exportação. E o que a Constituição diz? O que a Constituição quis? Qual a finalidade? A finalidade foi, com essa imunidade, tornar competitivo o produto nacional. Não, volto a utilizar esse termo, não exportar tributos, não cumular tributos que chegue ao mercado internacional um valor não competitivo. Olha, não seria razoável, seja... Plenário julga processos que discutem imunidade tributária na exportação de produtos internos. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Produto nacional menos competitivo, externos, fins externos, tornar o produto nacional menos competitivo, seja para finalidade interna. Tratamento diferenciado de dois grupos, e aqui eu divido em grupos, realmente, dois grupos, cuja cadeia produtiva, cuja existência tem uma finalidade, a exportação. Mas um consegue controlar todas as etapas da cadeia produtiva. O outro não consegue, porque é menor, são pequenos produtores. Então, se organiza na forma que a legislação permite. Mas se organiza para quê? Para a mesma finalidade que os outros. A exportação. Não há, a meu ver, razoabilidade para excluir da imunidade constitucional essa exportação chamada de exportação indireta. Não se trata aqui, entendo, de dar uma interpretação mais ampla e restrita para alargar a regra da imunidade para hipóteses não previstas. Não se trata disso. Me parece que a hipótese constitucional do artigo 149 prevê tanto a exportação direta quanto a indireta, porque a ratio da norma e sua finalidade, ambas, têm o mesmo sentido. A proteção do produto nacional é no exterior. Por que beneficiar só grandes produtores em detrimento dos pequenos produtores? Aqui também, como disse, feriria, ao meu ver, a livre
concorrência. Dentro desse cenário, a desoneração das atividades ligadas à exportação parece, a meu ver, ser uma tendência explícita da Constituição. E pode também ser comprovada se nós compararmos com regras que disciplinam a imunidade do IPI, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3º, do ICMS, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Os negócios realizados pelas denominadas tradings constituem, e aqui é importante também salientar, e o eminente ministro Luiz Fux sempre gosta, com razão, de salientar a questão real, a questão econômica, os reflexos econômicos de decisões jurídicas. Os negócios realizados pelas trading companies constituem uma fatia considerável da nossa balança comercial. É uma fatia que gera profundos reflexos na balança comercial brasileira. Para tanto, basta observar que dados de anos anteriores, aqui o dado é do ano de 2015, o valor das vendas internacionais realizadas por essas trade companies foi de 89,5 bilhões, representando quase 10% do volume total das exportações brasileiras naquele ano. Ou seja, por que conseguem? Conseguem porque o preço é competitivo. Conseguem porque a imunidade se aplica também a elas. E mais, se nós olharmos isso para dentro também, e foi dado aqui o exemplo do boizinho, um boizinho que foi de navio até a Europa, o doutor está lá, não é isso? O boizinho do pai dele que foi nadando até a Europa. Veja, se nós olharmos para dentro, a geração de emprego desses inúmeros pequenos produtores, se a imunidade deixa de existir, deixa de ter um preço competitivo para exportação, deixa de gerar emprego internamente. Não há ganho de ninguém, quando a ideia da Constituição foi exatamente essa. A ideia da Constituição foi permitir um verdadeiro favorecimento, porque a imunidade nada mais é do que um favorecimento, não incidência tributária, para quem vai exportar. Não importa se é o grande ou o pequeno, importa se a destinação final é a exportação. Com isso lucra o país externamente na balança comercial e internamente com a geração de renda e emprego. Então, não há dúvida, ao meu ver, de que ao tributar uma parte do todo, ou seja, só as operações internas, acabaria onerando-se, em verdade, toda a exportação. A exportação indireta seria totalmente exonerada, perdendo competitividade em relação àquele que domina, as empresas que dominam todos os passos da cadeia produtiva e, mais do que isso, perdendo totalmente a competitividade internacional no momento em que essas exportações são tão importantes para o Brasil. O plenário julga processos que discutem imunidade tributária na exportação de produtos. Resumir o voto exatamente porque também há um recurso extraordinário do Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Então, na verdade, são dois relatores para a mesma matéria semelhantes. Então, resumir, mas em virtude desses argumentos, conheço da apresentação direta e a julgo procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 170, parágrafos 1º e 2º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, número 971, de 13 de dezembro de 2009. É o voto, presidente. Agradeço, ministro Alexandre de Moraes. Como vota tanto no RE como relator, quanto voto vogal na ação direta, o ministro Luiz Edson Fachin. Pois não, senhor presidente, eminentes pares, faço uma Edson saudação Fachin especial está às sustentações orais. à esquerda, na ponta da mesa, em formato de um invertido. A tribuna, de ambas as partes que se puseram em controvérsia, quer nesse recurso extraordinário 759-244, quer na ambiência da ação direta e constitucionalidade 4735,
que vem de ser relatada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, a quem também saúdo pelo voto que traz a colação a este colegiado, concluindo, ao final, pelo acolhimento integral da declaração de nulidade constitucional, ou seja, da declaração de inconstitucionalidade acerca dos dispositivos da instrução normativa em causa. No que diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade, senhor presidente, adianto desde logo que o exame que fiz vai ao encontro da conclusão a que chegou e a hora apresentou o eminente ministro Alexandre de Moraes do julgamento procedente. Eu estou fazendo essa manifestação inicialmente porque creio me cumpre antes votar na ADI de Sua Excelência e, em seguida, apresentar a percepção que tenho no recurso ordinário e a respectiva conclusão que farei em síntese, eis que, tendo acompanhado, como desde logo faço, na procedência da ADI, já se verifica que eu estou também acolhendo a pretensão manifestada neste recurso ordinário e farei uma breve síntese para prestar contas do inciso 9º do artigo 93 da Constituição, ou seja, ao dever constitucional de fundamentação acerca desta percepção. A rigor, o plenário julga processos que discutem imunidade tributária na exportação de produtos. Na perspectiva do recurso ordinário, vota o ministro Edson Fachin. Obviamente, tem vasos comunicantes estreitos e simétricos com o julgamento da ação direta em constitucionalidade. A pergunta que se coloca é saber se as operações de exportação de sociedade empresarial vocacionada à comercialização de açúcar e álcool derivados da cana-de-açúcar, quando realizada por intermédio de outra pessoa jurídica cujo objeto social precípio é a exportação de mercadorias sob encomenda de terceira pessoa, portanto, estão ou não essas operações abrangidas pela regra imunizante do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição Federal. Como se sabe, esse inciso 2º e esse inciso 1º do parágrafo 2º desse artigo prevê que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. E, portanto, o que se coloca em questão, além do tema já verticalizado na ação direta de inconstitucionalidade, é esta que acabo de sintetizar, questão que teve a repercussão geral reconhecida em 2013 já por esse Supremo Tribunal Federal, portanto, reconhecendo que há uma questão constitucional e que o caso transcendia a situação concreta ali vertente, e, portanto, por isso foi afetada a sistemática da repercussão geral, a temática quanto à aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre receitas decorrentes de exportação intermediada por trading companies. Portanto, para responder essa pergunta, o voto que tomei a liberdade de fazer chegar a Vossas Excelências examinou um tripé calcado nos seguintes 3 pilares. Em primeiro lugar, a desoneração da tributação na cadeia produtiva exportadora. Em segundo lugar, o regime jurídico da imunidade tributária, tal como previsto no já referido inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 149. E o terceiro pilar, mais especificamente, diz respeito à exigibilidade de contribuições previdenciárias positivadas no artigo 22-A da Lei 8.212/91, a ser paga pela agroindústria, definida aqui na concepção ampla de produtor rural, a pessoa jurídica, definida a pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria adquirida de terceiros e incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização de produção. Esses são os 3 pilares que examino, senhor presidente, eminentes pares. Volto na dimensão desse tríplice exame a observações e ponderações que tive a oportunidade de fazer sobre a dinâmica do comércio internacional, na ação declaratória de omissão inconstitucional número 25 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes e também no recurso extraordinário 723-651, especificamente sobre a aplicação do princípio do destino. Vale dizer, aspecto que, aliás, foi muito bem salientado da tribuna e que corresponde à percepção segundo a qual o Estado destinatário, isto é, onde se dará o consumo do produto que sofreu industrialização na territorialidade de outro ente soberano, é quem deve recolher o tributo sobre a manifestação da riqueza. Esta é a ideia que, a rigor, se traduz na desoneração em termos tributários das exportações. Para fazer esse exame, não vou, obviamente, minudentar, mas vale-me das lições, dentre outros, do professor Luiz Eduardo Schweire, na sua obra Princípios de Direito Tributário, que aqui reproduzo, especialmente para realçar que a premissa do voto que trago à colação parte da compreensão segundo a qual a desoneração dos tributos que influam no preço de bens e serviços deve estruturar-se, ao menos a princípio, em formato destinado à garantia do objeto e não do sujeito passivo da obrigação tributária. Aqui há, portanto, essa conformação da dimensão objetiva, ou seja, do objeto em si, e não necessariamente do sujeito. Matéria que foi, aliás, destinatária de uma tese de doutoramento, que merece, em meu modo de ver, todos os elogios, defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Julgamento conjunto RS 759-244 e ADI 4735. Sobre o título Desoneração da Tributação Indireta na Cadeia Produtiva, e defendido em 2017, e no voto reproduzo, especialmente das páginas 144 a 146, esse escolho doutrinário que dá substrato à compreensão da denominada exportação indireta por meio de trading company ou mera sociedade empresarial exportadora e respectiva exoneração. Neste caso, tratava-se do ICMS exportação na cadeia produtiva destinada ao comércio exterior. Disse o professor Lucas Bevilacqua em sua tese que o melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade. É o que o professor Schweire fala no sentido de realçar o objeto que está aqui em questão, e não o contribuinte, mas sim o bem exportado, porque é irrelevante ser promovida a exportação direta ou indireta. Portanto, nesta direção, senhor presidente, também colho as lições contidas na obra de Guilherme de Meira Melo e faço análise da regra importante que há nesta matéria, que é o contrato de agência, previsto no artigo 717 do Código Civil de 2002. Valho-me das lições que também posso aurir do julgamento que esse tribunal levou a efeito no recurso extraordinário 237.718 da relatoria do eminente ministro Sepúlveda Pertence e do recurso extraordinário 474.132 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. Plenário julga recurso. No que diz respeito especificamente processos que discutem imunidade tributária na exportação de produtos. As lições do sempre citado e homenageado professor Paulo de Barros Carvalho acerca da regra matriz dessa contribuição previdenciária. E examino, portanto,
todos Quem vota é o ministro Edson Fachin. Os elementos trazidos em substancioso parecer que foi anexado aos autos e que vai ao encontro dessas lições doutrinárias, inclusive da obra da eminente professora ministra Regina Helena Costa sobre imunidades tributárias, além da opinião técnica dos professores Sacha Calmon Navarro e Misabel Derzi, que aqui menciono de um modo especial para destacar a dimensão finalística desta discussão de natureza tributária. Aqui também a eminente ministra Rosa Weber foi relatora do recurso extraordinário 627.815, quando se debateu nesta dimensão de conjugar o elemento finalístico em conjunto com a natureza objetiva da norma imunizante, o reconhecimento da desoneração constitucional em relação às contribuições do PIS e da COFINS sobre receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação dos produtos. Reproduzo inúmeros trechos desse debate ali levado a efeito e realço a premissa segundo a qual a desoneração dos tributos que influam no preço de bens e serviços deve estruturar-se em formato destinado à garantia do objeto, como já afirmei e reitero, e por isso acolho os argumentos que, em meu modo de ver, são consentâneos com a sistemática normativa e especialmente de índole constitucional e que constam do parecer apresentado da lavra do eminente professor Paulo de Barros Carvalho e que reproduzo no voto. Por isso, senhor presidente, com essas breves observações, o voto mais alongado irei juntar, mas reitero que acompanho integralmente e creio que esta compreensão vem capitaneada pela relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes em controle concentrado e constitucionalidade e aqui no controle difuso na sede desse recurso extraordinário, nada obstante submetido à relevância da sistemática geral, eu estou conhecendo do recurso extraordinário para dar provimento ao recurso com a finalidade de reformar o acórdão recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações baseadas nas restrições presentes no artigo 245, parágrafo 1º e 2º da Instrução Normativa 3 de 2015, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades comerciais. E, por isso, para efeito da repercussão geral, propõe-se que a deliberação, caso vá eventualmente nesse sentido, assente que a norma imunizante contida no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin, inclusive pela objetividade. E Sua Excelência acompanha o relator na ação direta e no RE do qual é relator, dá provimento. Como vota o ministro Alexandre de Moraes no RE? Acompanho o eminente relator, dando provimento ao recurso. Ministra Rosa Weber, como vota? Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, cumprimento todos, em especial os eminentes relatores, os advogados que assomaram a tribuna em competentes sustentações orais. Como visto, o que está em jogo, tanto na ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, como no recurso extraordinário em repercussão geral sobre a relatoria do ministro Edson Fachin, tema 674, é a interpretação do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, que todos sabemos, eu relembro até por demasia, tem o seguinte teor. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção
no domínio econômico de que trata o caput desse artigo, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Trata-se de hipótese de imunidade objetiva, que, como tal, é certo, comporta uma interpretação restritiva. Mas, na minha visão, tal como expuseram com todo o brilho os eminentes relatores, tanto a interpretação literal do dispositivo quanto a interpretação teleológica na linha da jurisprudência da Corte não autorizam uma interpretação que distinga entre as ditas exportações diretas e exportações indiretas. Na verdade, eu reporto-me ainda a rácio da compreensão que expus nos recursos extraordinários que vieram de ser lembrados sob a minha relatoria pelo eminente ministro Fachin, os 627.815 e os 606.107 de 2013, e julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade e provejo o recurso extraordinário, acompanhando na íntegra e pelos fundamentos expostos os eminentes relatores. É o voto, presidente. Agradeço, ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Fux, como voto? Senhor presidente, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados presentes, ministro Luiz Fux, que à assumiram a direita, tribuna. Senhor Presidente, só queria fazer uma justificativa da razão pela qual pediu destaque, muito embora tenha ficado absolutamente convencido do contrário. É que no sistema tributário há regras que excluem a tributação de etapas antecedentes à exportação textualmente. Então, há leis aqui que excluem dessas contribuições, por exemplo, que eu anotei, a não incidência do PIS sobre receitas decorrentes de operação de exportação, textualmente a lei prevê isso, vendas de empresa comercial exportadora com fim específico de exportação e, por outro lado, quer dizer, além de as leis serem taxativas em relação à imunidade, também há jurisprudência do Supremo no sentido de que o transporte interestadual ele é tributável, malgrado a operação seguinte seja de exportação. Então, isso me gerou uma certa dúvida, eu pedi o destaque para esse fim. Mas hoje nós consideramos a leitura da legislação infraconstitucional sempre à luz da Constituição Federal. Então, a melhor solução que erige uma resposta judicial que está condizente com a justiça fiscal é essa proposta pelo ministro Alexandre, pelo ministro Fachin, no sentido de que haveria uma desigualação, até aqui foi destacado pelo eminente advogado da tribuna, por exemplo, de um produtor potente que pode exportar diretamente é aquele que precisa da trading para conseguir clientes e colocar a sua mercadoria no plano internacional. Então, haveria realmente uma desigualdade imensa, porque aquele pequeno produtor pagaria o imposto e o grande produtor não pagaria. Então, eu revi a minha posição e estou votando, acompanhando integralmente os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin, no tocante à procedência da ação declaratória de inconstitucionalidade e a procedência, né, ministro Fachin? Provimento do recurso extraordinário. Agradeço, ministro Fux. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, também cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, os senhores relatores em especial, procurador-geral em especial, os senhores advogados que assomaram a tribuna na defesa dos ministra Carmen Lúcia. Partes do recurso e também na ação direta. Tenho para mim que, como já foi exposto, senhor presidente, o que se tem na norma constitucional é a necessidade de se dar tratamento igualitário, especialmente em razão dos bens que são objeto da tributação, sem desigualação das pessoas, em detrimento exatamente dessas empresas menores, que, como aqui foi realçado agora pelo ministro Alexandre de Moraes, tem exatamente a necessidade deste caminho por via de uma outra empresa. A ministra fica à esquerda na mesa em formato de investido, ao lado do ministro Ricardo Lewandowski e também do ministro Gilmar Mendes. Parece que o caso é mesmo de procedência da ação direta e de provimento do recurso, na linha do que vem votando até aqui os senhores ministros relatores. O plenário julga processos que discutem imunidade tributária na exportação de produtos. Carmen Lúcia acompanha os relatores. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu trago voto escrito também, bastante verticalizado relativamente ao tema,
Eu assento que, em ocasiões anteriores, em situações muito específicas, eu acompanhei a tese da Receita Federal, da Advocacia Geral da União, sempre presente, combativa, mas, neste caso, eu vou acompanhar ambos os relatores. Ministro Ricardo Lewandowski. Entendendo que o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição, como é sabido, teve como escopo incentivar as exportações brasileiras, contribuindo para o bom desempenho do balanço de pagamento do país, em consequência para o desenvolvimento econômico nacional, mediante a desoneração das receitas oriundas dessas atividades. Eu entendo que não é possível fazer uma distinção entre as empresas que exportam diretamente e aquelas que o fazem de forma indireta, adquirindo produtos dos pequenos produtores, pequenos fabricantes que não têm condições de exportar diretamente. Vejo que tratar diferentemente essas duas situações ofenderia o princípio da isonomia. E faço outras considerações, senhor presidente. Julgamento conjunto RE 759, 244 e ADI 4735. Mas eu faço uma observação e meu voto, que é a seguinte, presidente, que no caso, ou se existir esta hipótese de as exportações não se concretizarem, estas receitas estarão sujeitas à tributação, não incidindo a regra imunizante. A imunidade que nós estamos reconhecendo aqui, penso eu, existirá apenas se a exportação for concretizada, cabendo à fiscalização fazendária apurar as hipóteses em que tal fato não se consumou, impondo, assim, a cobrança da exação. É o complemento que eu faço, senhor presidente, para acompanhar os relatores. Agradeço, ministro Ricardo Lewandowski. Com voto, ministro Gilmar Mendes. Presidente, estou acompanhando ambos os relatores. Agradeço, ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Presidente, a pergunta a ser feita é única. Qual é a espécie de imunidade? É subjetiva ou é objetiva? A teor do que está na Constituição Federal, como ressaltou a ministra Rosa Weber, é objetiva. Pouco importa a figura do contribuinte. Diz respeito à receita, gênero decorrente da exportação. Acompanhe os relatores. Os votos proferidos. Agradeço também ao ministro Marco Aurélio, eu também cumprimentando a todos que usaram da palavra. Eu acompanho os relatores. Eu proclamo inicialmente, então, a ação direta de inconstitucionalidade. Por unanimidade, a Corte conheceu da ação direta de inconstitucionalidade e a julgou procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 170, parágrafos 1º e 2º, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 971, de 13 de dezembro de 2009. No recurso extraordinário, proclamo inicialmente o resultado da votação quanto ao provimento. Por unanimidade, o ministro Dias Toffoli. A Corte conheceu do recurso extraordinário e a ele deu provimento, com a finalidade de reformar o acordo recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações baseadas nas restrições presentes no artigo 245, parágrafo 1º e 2º da Instrução Normativa 3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades comerciais exportadoras. Esse é o resultado, a unanimidade, que eu retiro do dispositivo do voto do eminente relator Luiz Edson Fachin. Agora a tese. Sua Excelência apresentou a seguinte tese. Se me permita, dentro do voto que Vossa Excelência sempre gentilmente distribui, a tese proposta, abro aspas, a norma imunizante contida no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária, fecho aspas. Pergunto se estão todos de acordo com a tese. Fica, então, aprovada à unanimidade também a tese agora
referida contida no voto do relator. Vossa Excelência, me permite, eu estou de acordo com a tese e eu penso que a enunciação que foi feita por ambos os ministro Ricardo Lewandowski contempla a minha hipótese, quer dizer, porque Vossa Excelência agora acaba de dizer que a imunidade incide sobre as operações de exportação. Portanto, se a operação não se realizou, ela não será contemplada, evidentemente, com esta imunidade. Estou de acordo, senhor presidente. Eu só registro que farei juntada de voto em ambos os feitos. Estão proclamados os resultados. Agora, com sustentação oral, ministro Luiz Roberto Barroso, da relatoria de Vossa Excelência, o recurso extraordinário 607.107, trata-se do tema 486 da repercussão geral, suspensão de habilitação para dirigir de motorista profissional condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O recurso extraordinário 607.107 provém de Minas Gerais. Relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Recorrente, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Recorrido, Francisco Carlos de Oliveira. Encontram-se inscritos para falar pelo recorrente o doutor Antônio Pádua, Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais. Também falará o eminente Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Ministro Luiz Roberto Barroso, com a palavra para o relatório, então, inicialmente. Presidente, é uma questão bastante simples, com repercussão geral dada em 2011 e, portanto, não exatamente por mim, e talvez numa época em que éramos um pouco mais generosos no reconhecimento da repercussão geral. Ministro Luiz Roberto Barroso. A situação de fato aqui é a seguinte: o recorrido, que era um motorista de ônibus, foi condenado por homicídio culposo por ter atropelado uma motocicleta, levando a óbito o motociclista que a conduzia. Ao julgar o caso em primeiro grau de jurisdição, o juiz de primeiro grau condenou o réu por homicídio culposo a uma pena de detenção de 2 anos e 8 meses, convertida em multa de 3 salários mínimos e, igualmente, presidente, aplicou a pena de suspensão da habilitação para dirigir. Essa foi a decisão de primeiro grau. O Tribunal de segundo grau, o Tribunal de Justiça, considerou, todavia, que a aplicação da pena de suspensão da habilitação para dirigir violaria o direito ao trabalho deste indivíduo que foi condenado. O Ministério Público recorreu desta decisão, o Ministério Público Estadual recorreu desta decisão e aqui perante o Supremo, o Procurador-Geral da República opinou pelo provimento do recurso para que se reforme a decisão do Tribunal de Justiça e se restabeleça a suspensão da habilitação do recorrido. Esse é o breve relatório, haverá sustentação, presidente. Agradeço, ministro Luiz Roberto Barroso. Falará pelo recorrente, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Procurador de Justiça daquele Estado, doutor Antônio Pádua. Presidente, apenas esclarecendo, ontem... Doutor Antônio Pádua. Está escrito Pádua. Ontem à noite, eu recebi um pedido de ingresso como amicus curiae, sim, mas, seguindo a sistemática do tribunal, já pautado o feito, só quando há necessidade de equilíbrio e de paridade... RE 607, portanto, eu indeferi o pedido de amicus curiae. Okay. Esclarecido esse... Presidente, a matéria é submetida ao colegiado? Não. O relator já decidiu. Já decidiu. Está bem, está bem. Então, eu tenho admitido a qualquer tempo a participação do terceiro. Por isso é que eu fiz a observação para ser Ministro Marco Aurélio. nas posições assumidas no plenário.
Doutor Antônio, aqui consta Pádua. Aqui Pádua. É Pádua? O vulgo é Padu, excelência. É que esse é um procurador conhecido em Minas e de... Muito obrigado. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro Roberto Barroso, relator do recurso, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, orgulho de todos os mineiros, em nome de quem saúdo os demais ministros integrantes desta Corte. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, chefe do Ministério Público Brasileiro, senhores advogados, defensores, serventuários desta Casa, alunos aqui presentes e demais pessoas. Atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça, Antônio Sérgio Toné, gostaria inicialmente de agradecer mais essa oportunidade conferida ao Ministério Público de Minas Gerais. O objeto do recurso extraordinário, como bem relatado pelo ministro Roberto Barroso, trata da validade da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor. Uma pena restritiva de direitos, cumulativa à pena privativa de liberdade, que ingressou no nosso ordenamento jurídico em 1997, através do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503. E, decorridos 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, novamente ela volta ao nosso ordenamento, agora junto com a denominada culpa gravíssima, com acréscimo do parágrafo 3º a este mesmo artigo, pela Lei 13.546/17, que aumentou significativamente a pena para 5 a 8 anos e manteve a suspensão da habilitação de dirigir veículo indistintamente, seja motorista profissional ou amador. Então, vejam, o primeiro ponto que eu destacar nesses breves minutos é que esse é um tema que já está há mais de 20 anos no nosso ordenamento jurídico, sendo aplicado e decidindo questões que versam sobre direito à vida, sobre tragédias. O advogado Antônio Pádua está em pé à tribuna, que fica ao centro, de frente para os ministros. Uma gravidade muito grande para se analisar qualquer desse caso concreto. Ainda mais num país da dimensão do Brasil, que conta com o transporte rodoviário como principal meio, né, para os viajantes, para escoamento da produção industrial, agropecuária, etc. A economia brasileira depende muito do transporte rodoviário. Então, nós temos um cenário em que não parece adequado o momento de regredir ou de amenizar a pena para os crimes de trânsito, porque ainda hoje o Brasil convive, apesar de melhoras em função da melhoria das estradas, dos veículos, enfim, apesar disso tudo, ainda o Brasil convive com tragédias diárias, cotidianas, envolvendo acidentes de trânsito. Muito bem. O segundo destaque que me parece conveniente para esse julgamento refere-se à análise da opção do legislador em não distinguir entre o motorista profissional e o amador. Porque, nesse caso, a mesma pena tem uma consequência mais grave para o motorista profissional, uma vez que ele fica impedido de exercer o seu trabalho, o que não acontece com o motorista amador. Mas me parece, excelências, que essa opção do legislador está amparado pelo maior desvalor da conduta negligente que se deve debitar ao motorista profissional. Porque dele se exige maior preparo, eles têm que fazer cursos de aperfeiçoamento rotineiros para manter a habilitação, e eles vivem boa parte da vida deles no trânsito. Ontem, ao chegar aqui em Brasília, conversei com um motorista chamado Ademã, que atende o Ministério Público Mineiro, quando as nossas vindas aqui a Brasília. RE 607-107, MP Minas Gerais, contra Francisco Carlos de Oliveira. Discorrendo sobre o objeto desse recurso, qual não foi minha surpresa quando eu vi
que ele estava inteiramente de acordo, de maneira espontânea, com a posição do Ministério Público, e me chamou a atenção os assombrosos 370 mil quilômetros do seu veículo seminovo, que demonstra que o motorista profissional passa mesmo 10, 12 horas diárias no trânsito, então ele quer, mais do que ninguém, a segurança no trânsito. Isso me chamou bastante atenção, às vezes o óbvio nos escapa diante da análise jurídica de determinada situação. Então, me parece que também está justificado tanto o entendimento, com precedentes dessa Casa, de que o direito ao trabalho não é absoluto, quanto esta situação em que o legislador preferiu não distinguir, no meu modo de ver, propositalmente, entre o motorista profissional e o amador. E isso vai ao encontro do julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, que, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, reconheceu o estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. Uma decisão histórica que demonstrou a violação generalizada dos direitos fundamentais de preso, fomentando a tutela estrutural do sistema penitenciário por meio de atos editados pelo Executivo, pelo Legislativo. E aqui, em nome da maior racionalidade da aplicação da lei penal, como indicativo da própria decisão do Supremo, nós temos a opção, a oportunidade de referendar uma pena restritiva de direitos que contém talvez o mesmo poder preventivo da pena privativa de liberdade. Né? Então, também nesse sentido, com devido respeito aos defensores, ao amigo defensor público, ou à categoria dos motoristas, me parece também por esse motivo que essa categoria tem à sua disposição a pena restritiva de direitos. Porque, do contrário, imaginando o não provimento do recurso ministerial, a prevalência da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o promotor de justiça, lá no início da ação penal, diante de um caso concreto de homicídio de trânsito, diante daqueles laudos de levantamento de local que hoje vêm coloridos, né, demonstrando a tragédia decorrente do acidente de trânsito, ele fica numa posição difícil, não é difícil, ele fica numa posição que ele sente a responsabilidade do carro. Porque você tem 4 opções dentro dos crimes de trânsito. Primeiro, aquele que é decorrente da fatalidade, não há dolo nem culpa, então não há elemento subjetivo, não há tipicidade, não há o que fazer no âmbito judicial, da justiça criminal. Existe também aquele caso em que está clara uma situação de culpa, realmente, independentemente aqui do resultado, há que se conformar, o juiz da tipicidade vai ser homicídio culposo de trânsito. E algumas situações já estão sendo apresentadas no cotidiano de dolo direto de homicídio ao volante, casos mais raros, mas que o motorista utiliza esse instrumento como dolo direto, e aí também não há discussão, vai para o dolo direto. Mas boa parte dos crimes de trânsito ficam nessa zona de penumbra entre aquela velha discussão do dolo eventual e da culpa consciente. Ante a previsão do resultado, o motorista que age com dolo eventual assume o risco, prossegue na conduta independentemente do que vier a ocorrer. O motorista que atua com culpa consciente, diante da previsibilidade do resultado, ele acredita levianamente que não vai gerar esse resultado, mas acaba por ferir a vítima. Então, nesses casos, e boa parte dos crimes de trânsito vamos chegar, basta, por exemplo, um acidente com excesso de velocidade e avanço de sinal. Já dá para discutir aí, já dá para argumentar juridicamente a respeito do dolo eventual. Então, se o promotor de justiça vai ter 2 opções nessa situação. Se ele olha para a lei
compromissado que ele está com a sociedade local, ainda mais nas comarcas do interior, e percebe ali que ele tem a possibilidade, com a claríssima demonstração de culpa, de um processo mais célere, de uma condenação segura, de uma aplicação da pena restritiva de direitos que traz consigo a força que se espera da sentença condenatória, a força preventiva, tanto especial em relação àquele motorista, como geral em relação a todos os demais motoristas. Sustentação oral, advogado Antônio de Pádua. Ainda mais considerando que a vítima poderá buscar indenização no âmbito do direito civil. Agora, se ele não percebe essa possibilidade, ele tem um drama particular, que é estar diante da tragédia e falar assim, vai sobrar uma pena de multa, um eventual pedido de indenização no cível e o motorista continua dirigindo. Isso leva o promotor, não porque ele goste da pena maior, da pena do homicídio doloso, mas é a responsabilidade do cara. Leva, nessa situação, a buscar, arriscar, aventurar-se no dolo eventual, encaminhando o processo ao tribunal do júri. O juiz vai receber essa denúncia, tendo uma linha argumentativa, normalmente ele vai aceitá-la, vai fazer a instrução e, no momento da pronúncia, novamente, aquilo que passou para o promotor agora vai ao juiz. Ele tem uma resposta a dar àquela sociedade, o caso é grave e pode envolver crianças, idosos, etc. E ele, então, tem a saída mais fácil, 607-107, assim, Ministério Público e correta, de Minas Gerais contra Francisco Carlos de Oliveira. Decisão para os próprios membros daquela sociedade, que é o Tribunal do Júri. Chegando ao Tribunal do Júri, que aí nós vamos ter o juiz de certeza para a condenação, mas agora já não cabe mais discussão acadêmica a respeito de dolo eventual, culpa consciente, porque estamos diante de um colegiado leigo. E aí o promotor vai oferecer aquela foto, aquela tragédia ali anunciada em cores no laudo de levantamento de local e a acusação está pronta, com grande chance de condenação do motorista. E em Minas Gerais, muitos juízes em Minas, antecipando a discussão legislativa e antecipando a posição do Supremo, têm decretado a prisão do acusado, do sentenciado, no própria sessão Tribunal do Júri, argumentando que não cabe mais análise de mérito e que, portanto, já pode se iniciar a execução daquela pena, em primeira instância. Então, se percebam, o motorista profissional hoje está sujeito a uma pena por homicídio doloso de trânsito que ele vai cumprir imediatamente a sessão. E aí, me parece que também em relação à categoria dos motoristas profissionais, seria, então, prudente, porque, mantendo-se uma pena tão grave quanto a pena de prisão, mas uma pena mais racional, ele escapa do crime por dolo eventual. Ah, mas o promotor pode denunciar? Pode, mas aí a defesa tem uma força argumentativa muito grande, diante da confissão, diante dele assumir o risco perante, assumir sua conduta perante os jurados e a afirmação de que ele está, pelo menos temporariamente, fora das estradas, tendo que eu conseguir um outro emprego, é uma sanção que me parece que vai afetar a consciência dos jurados, porque ela implica o quê? Racionalidade do sistema penal. O Ministério Público não quer trabalhador motorista no sistema carcerário, não. Mas nós não queremos também que o índice de acidente de trânsito continue na mesma proporção que se encontra. Então, Excelência, são esses os argumentos que nós gostaríamos de trazer, agradecendo, mais uma vez, a especial atenção desta Casa. Muito obrigado. Agradeço, doutor Antônio. Pelo que eu entendi, o doutor Augusto Aras retira a inscrição. E voto curtinho. Devolvo a palavra ao relator. Eu penso que um tema simples. Bem simples. Bem simples. Pois não. Portanto, terminaremos a tempo do intervalo sem depender de mim. Se bem que nós já aprendemos que simples, às vezes, não se revela dessa forma. Como visto e bem exposto, cumprimento o ilustre procurador
Ministro Luiz Roberto Barroso. É uma hipótese bastante simples em que um motorista de ônibus atropelou e matou culposamente um motociclista, foi julgado pela Justiça de Minas, condenado a uma pena de detenção que foi convertida em pena pecuniária e também se aplicou a pena autônoma e não propriamente medida restritiva de direito, está prevista expressamente, de suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 2 anos e 8 meses. A decisão aqui impugnada é do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que considerou que, como se tratava de um motorista profissional, a decisão que suspendia o seu direito de conduzir veículo automotor interferia com o seu direito ao trabalho e liberdade de profissão. Todas as vênias e respeitosas vênias ao Tribunal Egrégio, Tribunal de Justiça de Minas, não penso assim, estou encaminhando nesse sentido diversos, presidente, por 3 brevíssimos fundamentos. O primeiro, o direito ao trabalho e a liberdade de exercício de profissão, como nós já repetimos à saciedade aqui, não é um direito absoluto, não existe direito fundamental absoluto e, portanto, mesmo os direitos fundamentais podem ser restringidos pela lei, desde que a restrição seja razoável. Portanto, descarto esse primeiro fundamento. Acrescento, presidente, o fundamento da individualização da pena. Apenas leio para facilitar quem esteja acompanhando, o Código de Trânsito prevê o seguinte relativamente a esse delito: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, penas detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. E no que diz respeito a motorista profissional, o mesmo dispositivo preceitua. No exercício de sua profissão, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Portanto, o primeiro fundamento para reformar a decisão do Tribunal de Justiça é que o direito ao trabalho e liberdade de exercício de profissão não é absoluto. O segundo é que a Constituição prevê e exige a individualização da pena, e esta é uma hipótese típica de individualização da pena. Alguém que é perigoso no trânsito, se aplica a medida de prevenção específica de impedir por um prazo determinado. Eu até teria acrescentado uma medida a mais de reeducação no trânsito, para ser sincero, mas não consta da medida. Portanto, quando a Constituição Federal disciplina a individualização da pena, diz: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: suspensão ou interdição de direitos. Portanto, o legislador individualizou a pena, dando cumprimento à Constituição. Restaria saber, presidente, se essa medida é uma medida proporcional ou se ela é uma medida desproporcional. A mim me parece claramente proporcional, sempre lembrando que o Brasil é, tragicamente, um dos recordistas mundiais de acidentes de trânsito, com números apavorantes, embora a gente na vida deve comemorar também as coisas boas, tenha havido uma paulatina redução nos últimos anos. As estatísticas caíram de 42 mil mortes para 34 mil mortes. O consolo é pequeno, mas pelo menos a curva é descendente, mas a verdade é que é um genocídio de jovens. Se nós somarmos com os 60 e tantos que morrem por homicídio, morte violenta no Brasil, nós temos 100 mil jovens, as vítimas preferenciais são jovens, que morrem no Brasil todos os anos. É um genocídio de jovens e, portanto, a conscientização no trânsito é decisiva. No Rio de Janeiro, que é a minha cidade, a lei seca produziu resultados extraordinários na redução de acidentes de trânsito, impedindo que as pessoas dirijam embriagadas, que é uma advertência que se deve fazer. Eu, todas as sextas-feiras, eu termino a minha aula na graduação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e digo: se beberem, não dirijam. Porque
a quantidade de jovens que morrem dessa forma é exponencial. Portanto, é justificável a preocupação do legislador em penalizar esse tipo de conduta. Acho que o meio utilizado pelo legislador, que suspender a habilitação, é um meio que não é excessivo nem absurdo, porque é por prazo determinado, e acho que a proporcionalidade em sentido estrito, porque esta pessoa fica impedida de dirigir e não de trabalhar, e, portanto, terá... eu sei que o mercado de trabalho, nesse momento, é um problema, mas ele não está impedido de trabalhar em qualquer outra atividade. Sempre lembrando, presidente, que a pena prevista é pena privativa de liberdade. Portanto, quando você priva fisicamente a liberdade de alguém pela pena corporal, ela não pode dirigir, não pode trabalhar, não pode sair. Portanto, aqui nós estamos falando de... O plenário julga a constitucionalidade da suspensão da habilitação de motorista profissional condenado por homicídio culposo na direção do veículo. Normas legais punitivas, como, por exemplo, a lei de falências, impede que o comerciante que tenha falido possa voltar à atividade e, portanto, não vejo nada que fuja à razoabilidade nesta decisão, presidente, e por essa razão, e não preciso me aprofundar, a menos que algum colega tenha visão diferente e queira ampliar o debate, eu apenas estou concluindo com uma tese bem simples que diz: é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. Essa é a proposta, presidente, é como voto. Eminente relator dá provimento ao recurso, ministro Alexandre de Moraes. Presidente, cumprimentando a sustentação oral realizada, o eminente relator, 3 rápidas observações. Também, assim como o ministro Luiz Roberto Barroso, entendo que o tema é simples, mas de reflexos importantíssimos. Essa primeira observação que faço, em maio de 2011... Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Esse tema é tão importante que a ONU se reuniu e fixou a década de ação pela segurança no trânsito no mundo todo. Até 2020, a meta era a redução em 50% das mortes. No mundo, para se ter uma ideia, morrem aproximadamente por ano 1.350.000 pessoas de acidentes automobilísticos. 1.350.000 pessoas. E mais 50 milhões de feridos. Como salientou o eminente relator, é um genocídio, porque principalmente jovens que acabam morrendo. A ONU fixou essa meta, infelizmente, essa meta termina agora em 2020, o Brasil não conseguiu atingir, em que pese conseguiu estabilizar e diminuir um pouco. Não conseguiu a meta de 50%. No Brasil, a cada hora, por hora, morrem 5 pessoas em acidentes automobilísticos, colisões ou atropelamentos. 5 pessoas por hora. Com impacto no sistema de saúde enorme. 60% dos leitos do SUS são ocupados por vítimas de colisões e atropelamentos. Até porque não são só mortes, né? São as pessoas que ficam... Exato. Então, para cada morte... Lesionadas. Para cada morte, mais ou menos em torno de 38 a 40 feridos. Então, imagine, nós já temos um grande problema de falta de leitos. 60% dos leitos do SUS são ocupados por pessoas que foram atropeladas ou em virtude de colisão se ferindo. É uma questão gravíssima que coloca, lamentavelmente, ainda o Brasil em 4º lugar no ranking, nesse ranking negativo, em números absolutos, não por 100 mil habitantes, mas em números absolutos. O Brasil só ganha da China, que é a primeira, Índia e Nigéria. Aqui cabe um outro registro, me desculpe, ministro Alexandre. Os padrões de exigência de segurança nos veículos automotores no Brasil ainda estão aquém dos padrões de Europa e Estados Unidos. Ministro Dias Toffoli. Isso é importante, porque as mortes não são só, e os acidentes trazendo vítimas do ponto de vista de lesões corporais, não só decorrentes, seja da má direção ou de uso de substâncias
como o álcool, mas também da fragilidade dos equipamentos existentes Exato. em nossos veículos automotores. Isso é uma responsabilidade também da indústria automobilística, que, infelizmente, faz enorme lobby para que no Brasil não se introduzam normas de exigências técnicas como existem na Europa e nos Estados Unidos. Se me permite, senhor presidente, eminente Alexandre Moraes, ademais, também há responsabilidade do poder público, porque o estado de conservação e de segurança das nossas estradas e nossas vias públicas é lamentável. Isso também é um fator que causa acidentes. Apenas, não tem nada a ver isto com o que nós estamos discutindo, é apenas um pano de fundo, mas são anotações, me parece, observações que vossas excelências fazem, que são muito importantes. Desculpe, senhor. Exato. Mas eu, como ministro Luiz Roberto, também acho que devemos comemorar o que melhora. Quando o ministro Luiz Roberto era jovem, se utilizava ainda o cinto, não de 3 pontas. Se utilizava o cinto que eu ainda sou jovem, há muito tempo, mas ainda sou jovem. Não, se nós pegarmos há um tempo atrás, era o cinto de uma ponta só. Né? Não se utilizava cinto de 3 pontas. Ou seja, isso foi melhorando, mas ainda é há uma verdadeira necessidade de políticas públicas para coibir. E uma das políticas públicas, certo que a última rácio é o direito penal. Como salientou o ministro Luiz Roberto, por isso aqui é a segunda rápida observação, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, e nós, recentemente, até numa DPF de minha relatoria, a DPF 183, em 18 de novembro do ano passado, julgamos a questão de possibilidade ou não de limitação do exercício de profissão, no caso a DPF em relação a músicos, mas a Constituição admite limitações desde que razoáveis e, principalmente, desde que essa razoabilidade e legitimidade seja para evitar o uso inadequado do exercício de determinada atividade, que é exatamente o que ocorre aqui. Alguém que acabou praticando um delito de trânsito profissional ainda agiu com culpa, ele pode e deve poder ser sancionado. Lembrando que é razoável, é legítimo, não incide nas proibições constitucionais de pena e mais, não é a única previsão legislativa de suspensão do exercício de determinada profissão. Eu lembro aqui, os advogados podem ser suspensos, o Estatuto da OAB, os médicos, engenheiros, arquitetos, profissionais de enfermagem, os servidores públicos. Então, aqui entra na razoabilidade, a compatibilidade com a conduta praticada, consequentemente, assim como o eminente ministro relator, eu voto pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, afastando a exclusão da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículos automotor. Agradeço, ministro Alexandre. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, que traz o voto sobre essa matéria que suscita a necessidade do exame da conformidade constitucional do preceito secundário que está contido nessa norma de feição penal e inserido ministro Luiz Edson Fachin, que fica à esquerda de trânsito da mesa. No que foi, quanto à conclusão e à fundamentação, acompanhado pelo voto agora proferido pelo ministro Alexandre Moraes. O eminente ministro Luiz Roberto Barroso, relator, dá provimento ao recurso extraordinário e restabelece a sentença de primeiro grau. Eu irei juntar a declaração de voto, senhor presidente, que examina esta matéria do ponto de vista dessa conformidade constitucional do preceito secundário. Passo por alguns precedentes que nesse tribunal tem tido uma deferência ao legislador em matéria de política criminal, mas nada obstante as citações que faço, especialmente um precedente da relatoria da ministra Ellen Grace, e também compreensões de direito comparado e de outros tribunais constitucionais, o juízo de proporcionalidade das prescrições de natureza penal pode ser feito pelo tribunal competente, no caso, o tribunal de índole constitucional, para o exame da sua conformidade
com a Constituição da República. Faço no voto a citação de uma importante obra de Klaus Roxin, traduzida para o português pelo professor Luiz Greco, que trata precisamente da análise dessa matéria de necessidade da incriminação e, do outro lado, também a liberdade individual. Aqui foi suscitado o tema do exercício da atividade profissional. Nada obstante ser relevante ter sido chamado à colação este inciso do artigo 5º, inciso 13º, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso bem evidenciou que o juízo de proporcionalidade que se faz e que implica nesta restrição, que, aliás, é uma suspensão, portanto, como disse o ministro Barroso, trata-se de uma sanção temporária. Portanto, até por esse, se não fosse outros motivos, há essa compatibilidade. Dito isso, em síntese, o mais que está na declaração de voto, acompanha integralmente o voto do ministro relator. Agradeço, ministro Fachin. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, cumprimento em especial o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais pela sustentação oral, acompanho na íntegra o voto do eminente relator, entendo que essa suspensão da habilitação para dirigir, prevista no artigo 302 do Código de Trânsito, né, que foi imposta em sentença e que foi objeto Ministra Rosa Weber, à esquerda da mesa, ao lado da ministra Carmen Lúcia e também do ministro Edson Fachin. De validade no próprio texto constitucional, como restou muito bem evidenciado nos votos que me precederam, em especial cito eu no princípio da individualização da pena, artigo 5º, 46 da Constituição Federal, que prevê justamente a suspensão ou interdição de direitos entre as modalidades de punições possíveis de serem aplicadas pela legislação infraconstitucional. Também trago precedentes específicos dessa Corte, especialmente o AI 605.299, julgado ainda em agosto de 2007, onde o ministro Marco Aurélio assentou que o direito ao exercício profissional não é absoluto, está contemplado na Constituição Federal, com remessa ao que é disciplinado pelo legislador. E aqui grifo, consoante dispõe o artigo 302 da Lei 9.503, de 97, uma vez verificado o homicídio culposo na direção de veículo, tem-se pena não só alcançar a liberdade de ir e vir, no caso substituída pela restritiva de direitos, como também a inabilitação por certo período. Também rememoro outros precedentes da Corte e ainda lembro, na linha do que já fez o ministro Alexandre de Moraes, que outros diplomas legais também prevêem restrições específicas às atividades profissionais, como condenado por lavagem de dinheiro, interditado para cargo ou função perante instituições financeiras, de operações de câmbio e de valores imobiliários pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Ou seja, o texto constitucional e analisado o caso concreto, inclusive a partir do princípio da proporcionalidade, não leva a outra conclusão que não, com o devido respeito, o provimento do recurso extraordinário para restabelecer a sentença e, assim, voto acompanhando o eminente relator. Agradeço, ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, agradeço a Corte, luz representante do Ministério Público, representante do Ministério Público, sustentor da tribuna. Senhor presidente, ministro Luiz Fux, à direita da mesa. Apenas 3 anotações. Eu verifico que o Código de Trânsito, ele exacerba a pena exatamente porque se trata de motorista profissional, é a hipótese em que se majora esse dever de cuidado. Em segundo lugar, como aqui já foi ressaltado, o direito fundamental ao trabalho não pode servir de um bill de indenidade para qualquer tipo de atitude, máxima essa que coloca em risco toda a coletividade. Por outro lado, senhor presidente, até pela feição que tem com a matéria, o professor Richard Posen, quando trata da análise econômica do direito, ele versa sobre o consequencialismo das decisões judiciais e a sua aptidão para dissuadir um comportamento social inadequado. Então, esse é o tipo de acordo de jurisprudência exemplar do Supremo Tribunal Federal que vai trazer uma advertência maior ainda para aqueles que conduzem esses veículos coletivos e acabam causando aquilo que muito bem destacou
o Procurador-Geral de Minas Gerais. O plenário julga a constitucionalidade da suspensão da habilitação de motorista profissional condenado por homicídio culposo na direção do veículo. Enfim, é realmente uma situação que merece essa jurisprudência exemplar que foi aqui preconizada pelo ministro relator, a quem eu acompanho. Agradeço, ministro Luiz Fux. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, cumprimentando em especial o ministro relator por ter trazido esta matéria, e Vossa Excelência estava certa ao falar o nome do doutor Antônio Pádua. Aqui em Minas, se falar doutor Antônio Pádua, acho que ninguém conhece, mas doutor Padu todo mundo conhece, porque é um valoroso membro do Ministério Público de Minas, que tem sido modelo de atuação, não apenas na defesa das atribuições, das prerrogativas do Ministério Público, mas, como se viu aqui, em defesa também dos direitos. Vota a ministra Carmen Lúcia. Compatibilizando com a eficácia do direito penal, porque, como disse o doutor Padu, aqui não se tem apenas uma questão que diz respeito à aplicação dessa pena, da sanção, mas também a possibilidade de não se ter cada vez mais apenas o encarceramento como única alternativa a determinar as sanções e a penação devida em cada caso. A ministra encontra-se à esquerda da mesa, entre o ministro Gilmar Mendes e a ministra Rosa Weber. Em razão da aplicação, no caso, do princípio da proporcionalidade que foi enfatizada no voto do ministro relator, pela individualização da pena e porque, como foi também realçado, a Constituição, ao estabelecer o direito ao trabalho, que foi enfatizado pelo Tribunal de Justiça Mineiro e que aqui está sendo afastado, não proíbe, evidentemente, que se estabeleçam as condições para que esse exercício se dê, e, neste caso, decorre de uma conduta específica e temporária, como é próprio de toda sanção. Por isso, mais uma vez, sobressaltando a presteza do ministro relator e parabenizando o Ministério Público de Minas na pessoa do doutor Padu, eu voto no sentido do provimento do recurso do Ministério Público. Agradeço, ministro Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu acompanho o relator, especialmente na assertiva que Sua Excelência fez, no sentido de dizer que não existe direito fundamental absoluto. E, inclusive, em se tratando de direito de trabalho... Quem vota é o ministro Ricardo Lewandowski. De qualquer trabalho, ofício ou profissão, a nossa Constituição já estabelece um limite, no artigo 5º, inciso 3º, dizendo que é preciso, para exercer esse direito, não só atender às qualificações profissionais, mas também aquelas disposições que a lei estabelecer. Entendo que a pena foi proporcional, o que seria vedado pela Constituição seria o estabelecimento de uma pena perpétua, até porque a nossa Constituição veda expressamente que se apene alguém de forma perpétua, que não é o caso, porque trata-se de uma simples suspensão pelo prazo de 2 anos e 8 meses, salvo engano, 2 anos e alguns meses. Eu verifico também, senhor presidente, e assento isso no meu voto, que do ponto de vista do direito administrativo, a faculdade de dirigir veículos em vias públicas não constitui um direito fundamental, porque ele decorre de um ato administrativo, ou seja, uma licença que é concedida àqueles que preencham os requisitos legais. Portanto, uma vez não preenchidos esses requisitos, essa licença pode ser cassada ou suspensa, como foi no caso pelo juiz de primeiro grau. Eu acompanho o relator, portanto, dando provimento ao recurso. Agradeço, ministro Lewandowski. Ministro Marco Aurélio. Presidente, os dados estatísticos lembraram-me um jornalista que tem atuação considerada essa matéria, o trânsito. Refiro-me ao jornalista Alexandre Garcia. Para mim, o Código de Trânsito Brasileiro é um diploma intocável. Por que é um diploma intocável? Ministro Marco Aurélio. Presente a dualidade interesse individual e interesse coletivo, protege o interesse coletivo. E, no caso concreto, nós estamos diante de uma pena acessória. Uma pena acessória que se enquadra no arcabouço normativo que decorre especificamente do artigo 302 do Código Brasileiro de Trânsito. E é uma pena proporcional.
Uma pena, como foi ressaltado, o voto do relator foi exaustivo. O plenário julga constitucionalidade na suspensão da habilitação de motorista profissional condenado por homicídio culposo na direção do veículo. Como ocorre também quando se atinge um certo número de pontos presentes em infrações. Penso que delirou, no mau sentido, o Tribunal de Justiça Mineiro. Acompanho o relator, provendo o recurso e restabelecendo o entendimento assentado pela pedreira da magistratura, que é a primeira instância. Agradeço, ministro Marco Aurélio. Também eu acompanho o relator, saúdo também o doutor Antônio Padu e proclamo que, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso. Apenas para relembrar a tese e poder votá-la, ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência poderia repeti-la? Certamente, presidente. Bem singela e focada na questão concreta, é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo ministro Barroso motor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. Todos de acordo com a tese? Aprovada também à unanimidade a tese. É um caso que pode parecer, do ponto de vista jurídico, simples, mas do ponto de vista da sua relevância e importância, ministro Luiz Roberto Barroso, eminentes colegas, é dos casos, penso, mais importantes que nós julgamos nos últimos tempos. Suspendo a sessão pelo prazo regimental. Ele levanta-se e cumprimenta o Procurador-Geral da República, Augusto Aras.